Guerra secreta? Os Estados Unidos, a China, o Japão e Taiwan se revezaram para travar uma guerra secreta contra o Partido Comunista Chinês. No Estreito de Taiwan há uma batalha feroz sobre a questão das vacinas e o governo Biden está determinado a investigar a origem do vírus e responsabilizará o Partido Comunista Chinês. Essa é a primeira vez que a administração Biden declara publicamente sua intenção de responsabilizar o Partido Comunista Chinês sobre a origem do vírus. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Notícias sobre o vírus têm chamado a atenção recentemente. Nos Estados Unidos, o tema da origem do vírus do PCC atingiu um nível feroz. E no Estreito de Taiwan também há uma batalha feroz sobre a questão da vacina. Pode-se até dizer que os Estados Unidos, a China, o Japão e Taiwan se revezaram para travar uma guerra secreta sobre a questão das vacinas de Taiwan. E o resultado é que o regime comunista chinês perdeu e teve que sofrer as consequências. Hoje vamos falar sobre essa guerra secreta. Primeiro, vamos rever este último encontro Estados Unidos-China no Estreito de Taiwan. Então, entraremos na origem do vírus do PCC. 3 senadores dos Estados Unidos fizeram uma visita surpresa a Taiwan em 6 de junho. A senadora Lara Tammy Duckworth, juntamente com os senadores Dan Sullivan, membro do Comitê de Serviços Armados do Senado, e Christopher Coons, membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado. Não é incomum que legisladores dos Estados Unidos visitem Taiwan, mas essa visita foi diferente. Os senadores chegaram ao aeroporto Taipei Songshan às 7h19 em um cargueiro C-17 Globemaster III da Força Aérea dos Estados Unidos em 6 de junho. Eles foram recebidos pelo ministro das Relações Exteriores, Joseph Wu, seguido pela presidente Tsai Ing-wen, às 8h30. Os dois lados trocaram opiniões sobre vários tópicos importantes, incluindo relações Estados Unidos-Taiwan, segurança regional e fornecimento de vacinas. Mas por que essas notícias são tão chocantes? Todos nós vimos que os senadores dos Estados Unidos estavam em um avião militar americano. Eles não tinham a intenção de mantê-lo discreto, pousando diretamente em Taipei em plena luz do dia. A aeronave militar transportou não apenas os 3 senadores, mas também 750 mil doses de vacinas como o primeiro presente de ajuda emergencial dos Estados Unidos a Taiwan para a pandemia. Este movimento foi bem sensível. Por um lado, este é o primeiro socorro a Taiwan em resposta ao bloqueio do regime comunista chinês sobre as compras de vacinas de Taiwan. Por outro lado, o uso de aeronaves militares C-17 para entrega de vacinas foi um movimento agressivo em direção ao Partido Comunista Chinês. Essa foi uma réplica à guerra das vacinas do PCC contra Taiwan. Isso tem 2 significados. O primeiro é o fato de que os Estados Unidos estão auxiliando na defesa de Taiwan. O segundo é que os Estados Unidos estão contra-atacando o PCC. Portanto, o movimento do governo Biden foi ofensivo e defensivo, excedendo as expectativas do PCC e tornando-o muito passivo. O Boeing C-17 é uma grande aeronave de transporte militar bem conhecida. Também é conhecido como Globemaster III e pode realizar missões de transporte aéreo táticas e estrangeiras. O C-17 foi projetado para operar em pistas estreitas e curtas e tem peso máximo de decolagem de 265 toneladas. Isso significa que a aeronave pode transportar um tanque M1 Abrams, 2 helicópteros UH-60 Black Hawk ou 102 paraquedistas. Usar uma aeronave tão grande para transportar 3 senadores e um pequeno carregamento de vacinas parece ser um exagero. Além disso, este C-17 pertence à 15ª Asa, baseada na base aérea de Hickam, no Havaí. A 15ª Asa também possui um Clipper C-40B que pode servir como uma aeronave de missão espacial para comandantes e funcionários do governo. No entanto, os senadores dos Estados Unidos deliberadamente pegaram a aeronave de transporte C-17. Em outras palavras, esse movimento exagerado foi feito deliberadamente para atrair a atenção e servir como um aviso. Nessa perspectiva, o verdadeiro protagonista desse incidente não é a vacina nem os senadores, mas a aeronave militar. Quem os Estados Unidos estão tentando alertar? O Partido Comunista Chinês, é claro.
Em agosto de 2020, a iniciativa de sondagem do mar da China Meridional avistou uma aeronave de reconhecimento EP-3E da Marinha dos Estados Unidos que se suspeitava ter decolado de Taiwan. Isso despertou o interesse de pessoas em todo o mundo. O Global Times, um tabloide sob controle do PCC, publicou um editorial chamado "As autoridades de Tsai merecem uma severa advertência de Pequim". O editorial começa dizendo: se a ilha fez arranjos para decolagens e pousos de jatos militares dos Estados Unidos, ela está cruzando a linha vermelha do continente chinês para salvaguardar a unidade nacional. Isso vai ser muito sério. Se o continente tiver evidências conclusivas, pode destruir o aeroporto relevante na ilha e os aviões militares dos Estados Unidos que pousarem lá. Uma guerra no Estreito de Taiwan começará assim. O tom subjacente dá a impressão de que o Global Times é quem manda e quem consegue instigar a guerra. Além disso, no editorial, Hu Xijin também fez soar como se ele fosse o único capaz de destruir o aeroporto e as aeronaves dos Estados Unidos. Este editorial está muito na moda agora porque vários meios de comunicação taiwaneses têm feito postagens com a foto de um C-17 pousando no aeroporto de Songshan com Hu Xijin ao lado. Hu Xijin baseou todo o seu editorial na frase "se o continente tiver evidências conclusivas". Em outras palavras, Hu Xijin já sabia que os militantes dos Estados Unidos estavam entrando em Taiwan. Ele só estava confuso sobre a atitude dos Estados Unidos. A entrada do exército dos Estados Unidos em Taiwan sempre foi um segredo aberto, mas os Estados Unidos tentaram mantê-lo discreto para não envergonhar o PCC. Dessa forma, o PCC pode usar a desculpa de evidência conclusiva como um álibi em vista de suas atitudes. O PCC pediu evidências conclusivas de conluio entre os Estados Unidos e Taiwan. Presumivelmente, os Estados Unidos decidiram dar um show a esse chamado conluio, voando em um avião enorme e pousando deliberadamente em Taipei em plena luz do dia. Além disso, 3 senadores dos Estados Unidos saíram do avião e se reuniram com a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen e anunciaram planos de doar 750 mil doses da vacina Covid-19 para ajudar a aliviar a falta de vacinas. Esse tipo de operação não pode ser classificada apenas como uma manobra política, mas como uma ameaça pedindo à China que concretize suas alegações de ser capaz de anexar Taiwan em 3 dias. Um general chinês aposentado, Wang Hongwan, disse uma vez que precisaria apenas de 3 dias para recuperar Taiwan. Na verdade, esta não é a primeira vez que aviões militares dos Estados Unidos pousam em Taiwan. Após o tufão Morakot de 2009, os Estados Unidos enviaram helicópteros de carga pesada e aviões de carga para entregar suprimentos de emergência, bem como escavadeiras para Taiwan. Um pouco mais tarde, em 2015, 2 F-18 americanos fizeram um pouso de emergência em uma base da Força Aérea de Tainan. Segundo oficiais americanos, isso se deveu a um dos aviões ter desenvolvido uma falha mecânica. Mas, ao contrário dos 2 pousos anteriores, o mais recente não foi feito sob pretextos de emergência. Pode-se dizer que esta é a primeira vez, desde que os Estados Unidos e Taiwan romperam as relações diplomáticas, que os Estados Unidos desembarcaram em Taiwan por motivos outros que não emergenciais. Há alguns dias, o Japão doou 1,24 milhões de doses de vacinas para Taiwan. O que tornou tudo ainda mais polêmico foi que o Japão escolheu deliberadamente o voo número 809, que estava programado para partir em 4 de junho, para entregar essas vacinas. Superficialmente, parece que esses 2 eventos estão relacionados. Além do mais, o avião japonês também foi acompanhado pela aeronave de reconhecimento MC-12W do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, quando ela sobrevoou o mar da China Oriental. Quanto à resposta oficial do PCC, tanto o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, quanto o editor-chefe do Global Times, Hu Xijin, não mencionaram uma palavra sobre a entrada de aeronaves militares dos Estados Unidos em Taiwan. Eles afirmaram vagamente que as trocas entre os Estados Unidos e Taiwan minariam a paz no Estreito de Taiwan. Hu até fez alguns comentários ambíguos. O governo central está jogando um grande jogo e que o PCC já assumiu o domínio da situação. Mas nenhum detalhe específico foi fornecido. Mas o que isso significa? Isso significa que as ações dos Estados Unidos estavam fora das expectativas do Partido Comunista Chinês.
Mesmo os mais altos funcionários ainda não descobriram como responder à questão. É bem provável que o Politburo do PCC provavelmente esteja se reunindo para discutir como reagir da maneira mais apropriada. Portanto, diante deste cenário, uma guerra secreta parece estar vindo à tona. É uma guerra secreta dos Estados Unidos, Japão e Taiwan contra o Partido Comunista Chinês. A intenção do PCC é sabotar a compra de vacinas em Taiwan e expandir a pandemia na ilha. E então usar isso para provocar forças pró-comunistas em Taiwan para criar uma grande campanha contra o governo de Tsai. Por um lado, o PCC tentará incitar a opinião pública contra Taiwan e criar uma turbulência artificial. Por outro lado, fornecer um canal para o PCC lançar uma guerra biológica contra Taiwan por meio do controle de vacinas. Ao mesmo tempo, ele poderá fazer uma grande propaganda sobre como o sistema do PCC é mais eficiente e superior ao sistema democrático. Nos documentos oficiais do PCC, a agitação em Taiwan é uma das 6 circunstâncias para o PCC enviar tropas para Taiwan. Portanto, o contra-ataque conjunto dos Estados Unidos e do Japão não é apenas para impedir a vacina do PCC de entrar em Taiwan, mas também para enviar o sinal de que eles protegerão os interesses de Taiwan. Enviar aeronaves militares para Taiwan com um porta-aviões como escolta adverte implicitamente o PCC. Se você quiser quebrar o status quo no Estreito de Taiwan, então os Estados Unidos e o Japão terão a determinação de usar a força militar para restaurar o equilíbrio. Agora vamos voltar a algumas notícias sobre o vírus. A primeira é a forte declaração pública do secretário Blinken no programa de notícias dos Estados Unidos, Axios on HBO, de que o governo Biden está determinado a investigar a origem do vírus e responsabilizará o Partido Comunista Chinês. Na entrevista, Blinken enfatizou que a comunidade internacional deve ter acesso às informações e interações significativas. Esta seria a primeira vez que a administração Biden declara publicamente sua intenção de responsabilizar o PCC. E Blinken também deu a entender que os Estados Unidos considerariam sanções fortes se o PCC continuasse a bloquear a investigação. Como todos sabemos, Blinken sempre foi cauteloso em seus discursos como secretário de Estado, e uma explicação razoável para sua declaração repentina e forte é que o governo dos Estados Unidos provavelmente obteve algumas informações valiosas. Isso é apenas uma inferência, mas essa inferência é baseada nas outras 2 notícias de última hora. Uma é uma reportagem exclusiva de um blog político conservador americano, Red State, e a outra é uma reportagem investigativa exclusiva da revista Vanity Fair. O relatório exclusivo da Red State é uma bomba, dizendo que uma pessoa que se acredita estar entre os desertores de maior escalão da China tem trabalhado com a agência de inteligência de defesa por meses nos Estados Unidos. Este relatório exclusivo não fornece muitos detalhes, mas menciona 3 pontos principais. Primeiro, o desertor tem conhecimento direto dos programas de armas especiais da China, incluindo programas de armas biológicas. Segundo, a liderança da Agência de Inteligência de Defesa manteve o desertor dentro de sua rede de serviços clandestinos para evitar que Langley e o Departamento de Estado, incluindo o FBI e a CIA, contactassem a pessoa. Terceiro, o nível de confiança nas informações do desertor é o que levou a uma súbita crise de confiança do Dr. Anthony Fauci. A reportagem investigativa exclusiva da revista Vanity Fair é outra bomba. O relatório de 12.000 palavras revela 4 pontos. Pesquisadores chineses projetaram ratos com pulmões humanizados no verão de 2019 com edição do gene CRISPR para testar a susceptibilidade ao vírus do PCC. Os camundongos com pulmão humanizado foram criados com o uso de tecnologia de edição de genes para que tivessem pulmões com características estruturais e bioquímicas semelhantes aos pulmões humanos. O estudo envolveu 23 especialistas, 11 dos quais eram afiliados à Academia de Ciências Médicas Militares, um instituto de pesquisa militar do PCC. Xi Jianli, do Instituto de Virologia de Wuhan, testou pelo menos 2 novos coronavírus nesses camundongos geneticamente modificados nos últimos 3 anos. A investigação sobre as origens do vírus está sendo bloqueada, principalmente porque foi descoberto que pessoas e instituições nos Estados Unidos têm financiado experimentos do Instituto de Virologia de Wuhan. Assim, os experimentos de susceptibilidade ao vírus poderiam ser feitos em camundongos e teriam resultados semelhantes aos dos humanos.
O PCC vai alegar que isso foi para desenvolver uma vacina, mas este feito não foi diferente de estar desenvolvendo uma arma biológica. A abordagem técnica para desenvolver o antídoto e o veneno é quase idêntica e o único diferencial real é o propósito do desenvolvedor, ou seja, salvar vidas ou tirar vidas. Há mais informações sobre Christian Anderson, o professor que foi mencionado no episódio anterior sobre Fauci. Anderson reteve seletivamente certas informações sobre o vírus e insistiu que o vírus evoluiu naturalmente. Mas ele havia enviado um e-mail para Fauci dizendo em particular: as características incomuns do vírus constituem uma parte realmente pequena do genoma, 0,1%, então alguém tem que olhar bem de perto todas as sequências para ver que algumas das características parecem potencialmente projetadas. Nos últimos dias, sua conta do Twitter foi excluída repentinamente. Portanto, se olharmos todas essas informações juntas, perceberemos que há pouco tempo a mídia de esquerda, especialistas como Fauci e o governo Biden tiveram uma grande reviravolta em sua atitude em relação à origem do vírus. Isso foi uma coincidência? Aparentemente não. A única explicação razoável é que algo aconteceu entre este grupo de pessoas. E aqueles que têm negado que o vírus foi feito pelo homem no laboratório perceberam que precisavam mudar de tom. Que tipo de incidente poderia ser? É difícil julgar, mas podemos ter algumas ideias com as informações que acabamos de discutir. O governo dos Estados Unidos provavelmente recebeu algo conclusivo e crucial para que Biden e Blinken pudessem solicitar formalmente o rastreamento da origem do vírus. Blinken prometeu responsabilizar o PCC sobre as origens do vírus. Olhando por essa perspectiva, a tempestade desencadeada pelos e-mails de Fauci foi apenas um aperitivo antes da refeição principal. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!